E aí, galera? Hoje nós vamos falar de um filme que marcou muito a minha infância. Eu fui uma criança que cresceu sendo educada pelo SBT. Quando minha mãe tá mexendo muito o saco, então, ó, vai ver um negócio aí na televisão. Vai ver o cinema em casa, né? Em casa. Exibia um filme de terror no horário de tarde. Exibia Gremlins à tarde. Gremlins me traumatizou muito, cara, sinceramente. Precisamos fazer um vídeo sobre Gremlins. É sério, me traumatizou de um jeito. Eu não me lembro do 2, mas o 1, caralho. O 1 todo mundo lembra, o 2 é meio... Eu não encerrar a trilogia do Gremlins, né? Enfim, vamos falar hoje de Joey e as Baratas. Um filme que, por incrível que pareça, não tem falado várias vezes na televisão. Nosso amigo Railson não tinha visto. Eu mostrei pra ele antes de a gente fazer esse vídeo pra ver a maravilha que ele estava perdendo. Mas, em compensação, ele nunca assistiu um filme chamado Jimmy Bolha, que é um filme que fez parte da minha infância. Tem que ver, a gente vai fazer esse time neutro da bolha. Enfim, depois da vinheta, vamos falar sobre Joey e as Baratas. Um filme que, se não sabe se é de comédia, é de terror. Ninguém entende. É um filme pra da MTV. Como tu acha do material de lá, ele beira um pouco ao humor negro, na verdade. E trash. Muito trash. Enfim, se liga aí, depois da vinheta, vamos falar sobre ele. Bom, o que dizer? Pra primeira experiência, pra ti, como começar contigo, foi a tua primeira experiência com o filme, que eu já tinha visto várias vezes. O que tu acha dele? É um filme que começo, meio e fim, como a maioria dos filmes, menos o cinema francês, que é... Menos coisa da Marvel também, que começa no filme termina lá no outro, lá 10 anos depois que acabou. Exatamente. E também bem diferente do universo da DC. Enfim, sobre o filme, é uma coisa produzida pela MTV, ele foi baseado num curta-metragem que foi produzido em 92. O filme só foi lançado em 96. Ou não 90, né? Aquele tempo que eles podiam meio despirocar de vez. Teve aquele atraso, entendeu? Então, como a produtora MTV, então o filme tomou certas liberdades que qualquer outra produtora que se preze ou se valorize naquela época não faria. Se bem que teve um filme do Máscara, né? Que deu uma boa viagem no filme do Máscara ali. Sim, exatamente, mas o Máscara... Os filmes do Jim Carrey sempre fugiam um pouco das coisas. Fugiram muito daquele padrão, não tinha crítica social, que geralmente vem escondida na maioria dos filmes, entendeu? Mas enfim. Essa loucura. Sobre o Joey e as Baratas, ele foi feito única e exclusivamente, não pra chocar, porque ele não é um sistema francês. O pessoal vai achar que eu tenho algum tipo de problema com pessoas francesas, mas eu não tenho. Eu acho que ele ficou tomando por ver perfume. Exatamente, da estou. Então, o enredo mais básico do filme, na verdade, se tirasse a questão das baratas do filme, ia dar um filme de comédia, de romancezinho de Natal, do cara que quer conquistar a menina, mas ele trabalha tudo qualquer coisa, entendeu? Enfim, o filme ele foi feito pra chocar. O diferencial são as baratas. O filme em si, na minha perspectiva, ele foi feito pra chocar. Ele tem um humor pastelão, ele tem um humor sujo, entendeu? Chega a ser até escatológico em certos até demais. Exatamente. Me lembra um pouco Debi Lloyd. Debi Lloyd é um clássico. Debi Lloyd envelheceu muito bem. Não, eu tô falando de um humor meio lesa, assim, meio... Não, sim. Só que o Joey Baratas, ele exagera. É demais. Um certo momento do filme que até então seria a parte do filme focada no romance. Vou conquistar a pessoa que eu gosto. Ele quer conquistar a pessoa que ele conheceu um dia e tocou na mão dela. Amor à primeira vista. Filmes americanos, filmes dos anos 90, tem esse negócio, né? Sim. A personagem em si do filme, o interesse romântico do Joey. Então o que acontece? Ele se interessa por ela e ela tem um jardim, ó, tá montando um jardim próximo ao apartamento dele, né? Porque a cidade tá meio abandonada pelo poder público e o cara quer produzir uma prisão. Então o Joey simplesmente ele quer ajudar ela. Então o que ele faz? Pra tu ter uma plantação, pra tu ter um cultivo bom, precisa de adubo. Ou esterco. O que o Joey faz? Sai pegando merda por todo lado. Exatamente. Literalmente. Então isso é só uma das cenas, um dos momentos do filme assim que chocam bastante, que tu fica assim, ok, isso é extremamente constrangedor. E ele não tem nojo. Ele pega, ele se abraça com o saco cheio de merda. Voltando ao começo do filme, é só um cara do interior, de Iowa, do estado de Iowa. Também é um local onde nasceu aquela banda chamada Slipknot. Slipknot. Entendeu? Nasceu lá. Minha banda da infância. É o cara no Rock in Rio de cabeça pra baixo. Ele show de pôster de banda de rock lá no meu apartamento. Esse filme é bem anos 90. E daí MTV também. Isso é muito importante. Em algum momento toca Green Day também, quando ele tá andando de bicicleta. É possível ver um pôster do Pearl Jam com Soul Garden, que são bandas de porte. Led Zeppelin também. E são aquelas bandas bem anos 90. Led Zeppelin é bem mais antigo, na verdade, mas tem lá aquele contexto, anos 90 e tal, tudinho. Então tem essa pegada noventista. E uma coisa que eu gostei muito é que, pra época, as baratas são muito bem feitinhas. CGI muito bonito das baratas. Tu comentou um ponto alto, é que o cara que ficou a cargo da visualização do CGI, ele é um dos caras da Blue Sky Studios, pra quem não sabe, é o estúdio do Era do Gelo, que é especializado em CGI. Eu achei muito bonitinho as baratas, se movimentam muito bem, assim, bem fluida, bem bacana. Sim, exatamente. Finado estúdio Blue Sky. Disney comprou tudo, né?
A Disney comprou tudo, agora a Disney pode comprar até a Bíblia. Enfim, né? Agora, ele já falou a experiência dele, começar a falar sobre a minha também agora. Esse filme, gostei muito, assistia tantas e tantas vezes. Lembro até das chamadas do SBT que tinha mais baratinha que ficavam falando. É o Joe. Esse cara não é tão mal, ele tem potencial. E estes seus novos companheiros. Olha só, ele é dos nossos. Eles dividem tudo, O que é seu é nosso. mas quando querem dividir a sua namorada, Joe declara guerra total. Eu vou acabar com cada uma de vocês. Joe e as baratas. Aqui pra você, frutinha. Nesta sexta, 10h15 da noite, na tela de sucesso. Eu lembro que no comercial tinha uma cena que eu achava até assustadora que... Corta isso, pelo amor de Deus. Dorme, filhinho do coração, não tenha medo do bicho papão. É uma cena que na época me assustou um pouco. É o pessoal abrindo uma coberta, uma coisa assim. E o rosto da mulher, da jardineira, tava recheado de barata. Não é. É o do Joey que dá. Não, é do Joey, isso, é do Joey. Assusta. E é muito legal a relação que o Joey começa a ter com as baratas. Porque, tipo, ele começa se assustando. Claro, ele chega lá. Como ele chega pra conseguir um apartamento? É muito bom. Ele tá procurando apartamento pra todo lugar da cidade. Ele não consegue. Ele não tem emprego. Ele queria alugar um apartamento por $100 por mês. Aí também é complicado também, né? Aqui em Belém tem kitnet por R$100, só que geralmente é perto de boca de fumo. Exatamente. Falando em boca de fumo, tem crianças. Essa cena me assustou. Eu não lembrava da cena do Chevy. É a parte humor negro do filme, né? Então... As crianças estão na rua lá, estão brincando. A lourinha lá que perguntou pra ele, o que Não, ela fala, não é melhor tomar cuidado porque essas crianças podem se machucar brincando perto do lixo, essas coisas. Lixo. Aí a moça pergunta... O que vocês estão montando aí? É uma boca de fumo em miniatura. Meu Deus, cara, esse filme é inacreditável. Aí o Joey tá procurando um apartamento, ele vai procurando vários e encontra um que não tem teto. O cara fala que é teto solar. Até que ele chega na frente de uma casa, uma senhora lá que ela mora sozinha. Não, antes disso, tem uma crítica social foda. Sim. Ele encontra um cara machucado, na verdade, na rua, deitado, e ele decide ajudar, tocando no cara. E o cara Ele achou que tava morto, né? achou que tava morto, porque é normal naquele bairro pessoas morrerem, né? Ele tava cheio de sangue. Exatamente. Nada mais era que um artista de rua que tava protestando. E essa é uma parte que eu achei interessante, porque me lembrou um outro fato que rolou aqui no Brasil uns anos atrás. O cara, ele se levanta e fala, alguém se importou, uma coisa assim que ele fala, porque ele tava já 2 dias deitado. Me lembrou um fato do momento crítica social foda. Mas não é piada, é um momento sério, tal, que há uns anos atrás, pra quem não sabe, o glorioso Ayrton Senna veio a óbito num acidente e as revistas venderam isso de maneira brutal. A mídia. Toda hora era Gugu, Faustão cobrindo isso com uma maneira exagerada. Entendeu? Já passando o período do falecimento, velório e tal, eu entendo que parou o Brasil. Ele era um dos maiores símbolos de pátria que nós tínhamos naquela época. Entendeu? Até mesmo de protesto, porque ele foi várias vezes contra a equipe dele, contra aquele sistema todo, entendeu? Então ele batalhou mesmo. Enfim, durante o período de venda do falecimento dele, de luto, que a mídia fazia, veio a óbito também uma outra mulher chamada Rosilene, lá próximo ao local. Ela sofreu um acidente de carro, ela estava grávida, e simplesmente a mídia e as pessoas ignoraram por horas isso. Há relatos de que o corpo estava lá e carros passando, entendeu? Então, essa cena específica do filme me lembrou essa reportagem. Foi uma maneira interessante de ter esse protesto. Se não tá na mídia, não interessa muita gente, entendeu? Chega a ser grotesco e muito cruel, brutal em diversos aspectos. E é isso, eu acho que lembrando que o SBT exibia esse filme à tarde. O ano 90, 2000 é o velho testamento da televisão brasileira, né? Exatamente, já fizemos até um vídeo sobre isso. E falando desse artista, foi ele que ajudou o Joey a conseguir o seu apartamento. Exatamente. Como, Leonardo? Agora sim, chegamos na parte que eu tava falando antes. Tinha uma senhora que ela vivia sozinha nesse apartamento. É um prédio que já tava abandonado, não tinha mais ninguém morando ali, só tinha ela ali. Ela não tinha parente nenhum. Aí ela cai da escada, tem uns caras lá que eram contratados do chefão lá que ia construir um presídio. Por esse chefão, ele abre a camisa, tá com um vestido por baixo. Fetichista, ele. Enfim, esse cara, ele contratou uns 2 capangas lá pra darem um jeito nessa velha que tava lá. Só que o Joey chega no momento que essa velha, ela cai morta no chão. O artista que tava lá começa a enganar todo mundo falando que ele era filho dela. E ele consegue um apartamento lá pra ele. E ele fica morando no apartamento que era dessa senhora. Chegando lá, é um apartamento que já tava bem deteriorado, bem sujo. E o Joey, o que ele faz? Ele arruma? Claro que não. Ele faz ficar mais sujo do que já é. Porque o Joey é bem porquinho. O Joey consegue ser mais por próprio cascão, porque ele passa o filme inteiro se tomar um banho
banho, sim. Não, ele toma banho no final da banheira. No finalzinho. Banheira lá. Aí ele fica lá morando, ele não sabe que tem umas baratas ali. Só que as baratas começam a criar uma relação com ele, porque ele não limpa aquele apartamento, deixa tudo do jeito que tá. Eles acham que ele podia ser um companheiro deles, eles começam a querer interagir com ele. Só que antes da interação, chegam os caras que eram dos capantes que iam matar a senhora lá, pra cobrar o aluguel dele, por $50 lá. Um outro dia, eles voltam pra tentar matar o Joey, só que as baratas percebem que sem ele, eles não sobreviveriam ali, porque as baratas tinham o celular e o Joey também tinha isso aí, não se importava com nada. Aí as baratas protegem o Joey e o Joey não morre. Aí começa a relação do Joey com as baratas, que ele primeiro acha nojentos, só que depois ele começa a entender que as baratas poderiam ser uma ajuda pra ele, e começa lá a relação deles. Eles atrapalham muitas vezes mais do que ajuda, mas o Joey interessa muito, né? Porque o Joey não liga muito pras coisas, tá tudo sujo. Aí o Joey vai procurar trabalho, as baratas vão junto a todo momento. Então o filme deixa muito implícito a questão de ser nojento. Tem uma cena que ele tá entregando pizza, a pessoa abre, cheio de barata. Tem um momento que ele tá trabalhando pra acho que é de xerox, de copiadora. Ele abre lá pra barata copiada. Até que ele finalmente ele faz um acordo com as baratas. Ele fala para as baratas não perturbarem ele na hora que ele vai arrumar um trabalho. Ele consegue um trabalho num negócio lá que vende pastilhas pra botar nos mictórios, pra deixar os mictórios não tão fedidos. Aí ele começa a trabalhar nisso. E o chefe dele lá, que foi a mãe dele que indicou esse trabalho lá pra ele. É bizarro porque a mãe dele era uma acompanhante, por assim dizer. Ele falou que a mãe dele era uma das mulheres mais gostosas da escola. Ele começa a dar em cima, pergunta como é que tá a mãe dele, etc. Um negócio meio constrangedor, assassino. Nesse filme todo mundo tem algum tipo de fetiche, então é meio bizarro, sabe? O Joey começa a trabalhar nesse lugar lá. Ele vê que essa jardineirinha tá lá, tem esse jardim dela lá, mas ela trabalha em telemarketing. Aí ele começa a falar lá, ele começa a ligar pra polícia, porque os caras estavam ameaçando ele. Mas só que ele nunca consegue falar, porque tem que ligar pra operadora. Aí ele fica enrolando ele, passa um tempo, ninguém, todo mundo é preguiçoso aqui em telemarketing. Eu acho que a crítica também tá esse telemarketing, todo mundo fica puto quando liga pro telemarketing. E mesmo que esquece também de denunciar. O artista lá, ele quer botar ele dentro de uma banda, o nome da banda é Merda. Sim, inclusive tem uma banda brasileira com esse nome. Sim, deve dar música de parabéns pra você da Merda, né? Eu recomendo, escutem Merda. Ele tá colando cartazes da banda dele pela cidade, o nome da banda é Merda. A mocinha lá, a jardineira, tá colando adesivos pro jardim dela. Que um jardim comunitário para as pessoas que moram ali. Aí eles começam a interagir lá, até que ela diz: eu tô precisando disso mesmo pro meu jardim, merda, porque é o adubo pra fazer crescer os jardins. Aí o Joey sai procurando pela cidade merda por todo canto. Aí entra a cena mais escatológica da série, do filme, quer dizer, perdão. Ele sai roubando merda do cavalo que tava lá, tinha uma charrete lá na cidade, tinha um senhor rico lá passeando com o cachorro, ele fica atrapalhando que o cachorro caga na rua, ele quer pegar a merda do cachorro. Tem um elefante que tava tendo, acho que uma parada na cidade, a merda do elefante vai botando, soca dentro de um saco lá, e de sangue num ônibus, pessoas morrendo de nojo daquilo, já abraçado lá, até que quando ele ia levar isso pra moça lá, só que aí ele vê ela do ônibus que ela tá abraçando um cara, que ele acha que é o namorado dela, porque ele não vê o rosto, aí ele fica meio triste por causa disso, ele leva o esterco pra casa dele, em vez de dar pra ela. Além de ter barato, já tá tudo sujo lá, agora tem esterco na casa dele também, aí ele começa a ficar triste, não tem mais o amor dele, tá namorando, e ele tem um monte de esterco na casa dele, depressivo lá, as baratas começam a tentar animar ele, todas as baratas têm a mesma voz. Ele descobre depois que, na verdade, aquele cara não era o namorado dela, na verdade era o pai dela. Ele leva esse esterco pra menina, porque não sabe o que fazer com aquele, aí ele leva pra ela lá, ele chama ela pra ver a banda dele no outro dia, só que ele não sabia tocar porra nenhuma, aquele artista que queria botar ele lá porque o baterista saiu. Tava atrás de traficante de crack, que era amigo dele, depois rola um tiroteio nessa cena. Bad Style, seu doido, vai, Bad Style. Ali aquele bairro ali onde eles estão morando, meu Deus, caralho. Não tem um Jerome ali, né? Exatamente. Voltamos da parte, todo mundo deu bicho, nunca se livra disso, né? Enfim, essa cena também é constrangedora, cara, porque, tipo, eu fiquei com um pouco de vergonha na cena, me incomodou um pouco, mas depois, tipo... Porque tinha tocado primeiro antes deles, tinha tocado uma banda que tocou muito bem lá, e ele começa a abrir, aí toca naquela porra, um negócio que tá batendo lá, e não sabe tocar bateria, só botaram ele lá. Todo mundo
tão constrangido ali. Aí ele vai embora triste, não tem mais banda, ele vai embora. A menina que tava lá vai consolar ele. Mas porque eu acho que ela começa a se interessar dele por aí também. Apesar de ser nojento, ele é um cara legal, de boa, assim. Mas não é desculpa você ser um porco. Tome banho. Ele enganou ela falando que ele trabalhava era pro banco. Que banco porra nenhuma. Ele trabalhava era botando pastilha dentro dos mictórios. Ele conversa com ela, ele descobre que na verdade aquele cara não era o namorado dela, era o pai dela. Passa um carro, suja eles. Aí eles ficam todos sujos de lama. Aí ele tem a brilhante ideia de levar ela pra aquele apartamento imundo que ele estava morando, cheio de barata, etc. As baratas estão cantando uma música. Aí ele faz um trato com as baratas para não aparecerem enquanto ele tá lá. Se engraçar com a menina lá. Só que elas ficam dentro de um lustre lá, só que elas ficam balançando a porra. E acontece uma das cenas mais nojentas do filme. Até que o lustre cai, as baratas caem em cima dela, fica cheio de barata, ela fica puta com ele, vai embora dali, tá tudo certo. Eles vêm se pegar e já as baratas atrapalharam tudo. Aí ela não quer mais saber dele, vai embora. Aí ela sai pra rua, descobre que aqueles caras que eram os capangas que estavam querendo matar o Joey, eles botaram fogo no jardim que ela tava montando ali. Ela fica puta, falando: devido dessa cidade mesmo, é melhor meu pai construir aqui o presídio que ele quer mesmo. O Joey fica largado lá porque também botam fogo no apartamento dele. O Joey fica sem mulher, sem apartamento, sem jardim, sem porra nenhuma. Ele fica jogado lá. As baratas começam a sentir remorso por causa dele, que é melhor conviver com o Joey, porque o Joey meio que protegia elas, em vez de matá-las, eles tinham meio que um trato ali. E outra coisa também que fica até na parte que ele tá amarrado, né, que elas brigam com ele antes do incêndio, elas falam que elas foram as primeiras coisas na Terra e vão ser as últimas. Sim, eles ficam ameaçando. E na cena final, nessa parte final do filme, que elas começam a fazer a coisa certa pra ajudar o Joey, a gente vê o poder das baratas. Se tiver uma continuação, podia ser Joey Baratas parte 2, o Apocalipse, porque elas com certeza podem dominar a cidade. Nessa cena a gente vê o nível de poder das baratas. Elas alteram o sistema judiciário pra passar a estrutura pro nome do Joe, alteram a arquitetura da cidade, renovam em questão de segundos. Nossa, elas as bocas de fumo. Viram um jardim aí onde regou fogo. O Joe tá largado lá no chão, porque os caras deram um soco nele, ele ficou desmaiado lá no chão. Enquanto ele ficou desmaiado lá, foi um tempo, as baratas começaram a achar até que ele tinha morrido. Tinha uma pílula enorme lá, era o chamariz lá do cara que vendia as pílulas privadas. Eles jogam ela dentro de uma água lá, fica azul. Aí chega a loirinha lá, e depois que o Joey acorda, ali seria a inauguração do presídio. Eles descem do carro, o pai dela era o senador de lá, ele era o ricão lá. Aí eles vão ver como é que tá o andar do presídio e quando eles vão lá ver, tá lá um jardim enorme, todo florescido. Ele aceita aquele jardim lá, felizes para sempre. Ele aceita que ali era o lugar onde ele nasceu e cresceu. E ele começa a se convencer que é melhor ter um jardim do que ter um presídio. A filha dele tá querendo fazer isso desde o começo do filme, ele não ouve ela. Só depois que ele viu o jardim, aí os caras que ele contratou começaram a ficar putos porque eles queriam que fosse um presídio ali. Aí as baratas começam a sabotar eles. Elas tiram a tampa do esgoto lá, eles caem lá dentro do esgoto e eles ficam presos lá dentro. E o filme acaba pra eles ali. E as baratas que montaram tudo, felizes para sempre. O Joey com a loirinha lá, eles vão ver uma cobertura lá chique, cheio de coisa. Com um desenho de barata. Então tem outras cenas também. As baratas vão morar com eles lá. Ela meio que aceita as baratas. Seus amiguinhos são simpáticos. Tem outra cena meio bem nojenta, inclusive. Então esse filme meio que não me traumatizou. Só que eu, tipo, se eu fosse ver quando era criança, ia ficar tipo... Enfim, mas assistam, é entretenimento. Nossa, as baratas lá vão vivendo com eles. O Joey toma banho na banheira lá. As baratas dão conselho pra ver como é que ele vai pegar a mina. Sempre a barata tá lá com ele. As baratas faziam um musical ali no final, no novo apartamento, falando que querem transformar esse mundo de luxo num mundo de lixo. Ai, caralho. É simplesmente incrível essas baratas. Não pode vencê-las, junte-se a elas. Essa é a lição do filme. É a lição final do filme, não pode vencê-las, junte-se a elas. Porque elas mesmas falam, tudo que vocês já pegaram, uma barata já passou em cima. É isso que é o Joey e as baratas. MTV criou esse filme aí, acho que não tem tempo que... A gente podia acompanhar mais filme da MTV, né? Porque tem uns filmes que são interessantes. Eu tomara que sejam, né? Que eu vou pretendo procurar mais filme da MTV. Tem os filmes do Beavis e Butthead, são muito bons. Enfim, é um filme que eu gosto. Eu cresci vendo, via várias. O SBT praticamente exibia esse filme uma vez por mês, praticamente. Esse filme ou passava de manhã ou passava à noite. Era esse, Matrix, Jimmy Bolha, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis também, Gremlins, Jovens Titãs em Tóquio. Era sempre esses filmes que estavam por lá no SBT. Passava Harry Potter direto também no SBT antigamente, passava muito Harry Potter lá.
Acabou o mistério. A autora de do Harry Potter revela o futuro do bruxo mais famoso do mundo. E é isso, galera. Obrigado. É esse que é o filme que vocês queriam que tivesse coisas novas. Tinha ver coisa velha, tinha coisa de coisa velha que tinha velha. Pois é, então eu me traumatizei. Eu recomendo e não recomendo esse filme. Assistido com sua Não assista almoçando esse filme. Esgoto, tem um monte de coisa nojenta, tem tudo que não presta, parece Cracolândia. Bad Style! Bad Style! Da próxima tu vai assistir o Jimmy Bolha comigo, porque é um filme que me marcou também, então é isso. Eu não vi ainda o Mosca 2, eu vi só um, que eu tenho medo do 2. O 2 é escroto, o primeiro que é bom. Então é isso, galera. Obrigado. Se inscrevam aí, Comentem. deem um like, comentem. Vocês têm essa experiência sobre esse filme? Vocês também cresceram traumatizados com SBT como eu? Enfim, não foi um delírio coletivo esse filme. Eu vi muitas vezes e ele também descobriu que não é um delírio, que esse filme existe. O único filme que eu tive é aquele Kazan do Shaquille O'Neal, que eu assisti esse filme. Isso daí eu não assisti. Ele é um gênio. Eu assisti aquele filme também com o Nexo Moonwalker, que era pra mim era delírio coletivo, aquele filme. Moonwalker? Pra mim não existia. Pra mim não existia, te juro. Mas eu vou tirar um dia pra reassistir ele, então é isso. Obrigado. Eu lembro que tem uma parte que o Michael vira um desenho animado no filme. Então é isso. Obrigado, gente. Até mais, galera. Ele também cortou o cabelo. Eu querendo que nessa cabelo, ficando cada vez mais calvo, ele não quer ter cabelo. Surtos, né? Enfim, até a próxima, galera. Tchau. Tchau.